Eu sorri. E se a Emily achava que podia simplesmente seguir para sua próxima vítima sem consequências, ela estava prestes a descobrir o contrário. Fechei meu notebook e fui dormir. Pela primeira vez em 2 semanas, eu dormi muito bem, porque amanhã eu ia começar a colocar as coisas em atualização. Ok, então lembram que eu disse que tinha um plano? Bom, ele se concretizou rápido e, honestamente, é meio genial, se me permitem dizer. Segunda de manhã, estou no Target comprando sabão em pó e algumas outras coisas aleatórias antes do trabalho, quando eu literalmente esbarro no Brian. Tipo, quase bati meu carrinho no dele no corredor de produtos de limpeza. Ele estava com a Emily. A expressão em nossos rostos foi impagável. A Emily agarrou o braço do Brian como se eu fosse atacá-los ou algo assim. Eu apenas fiquei lá com meu carrinho, olhando para eles. O Brian teve a coragem de me dar um sorriso sarcástico. Sarcástico. Então ele colocou o braço ao redor da cintura da Emily e a puxou para mais perto. Fez todo um show de beijar a bochecha dela, enquanto olhava diretamente para mim. A Emily deu uma risadinha como se isso também fosse divertido. Ele disse: "Ei, não esperava te ver aqui. Você está bem?" Naquela voz falsamente preocupada que me fez querer jogar meu sabão em pó na cabeça dele. Eu disse que estava ótima. Obrigada por perguntar. A Emily entrou na conversa com aquela voz açucarada, dizendo que esperava que não houvesse ressentimentos, que eles estavam apenas seguindo seus corações. E ela esperava que eu pudesse ser madura sobre a situação. Madura. Ela queria que eu fosse madura depois do que eles fizeram. O Brian complementou dizendo que seria muito triste se eu não conseguisse seguir em frente, e ficasse remoendo o passado. Que eu deveria focar em encontrar minha própria felicidade em vez de ser amarga. A Emily concordou com a cabeça como se tivessem ensaiado esse discurso todo. Eu sorri e disse a eles que esperava que fossem muito felizes juntos. A Emily pareceu surpresa, como se esperasse que eu fizesse uma cena. O Brian pareceu quase desapontado por eu não estar dando a ele o drama que ele claramente queria. Eu me afastei furiosa, mas mantive a calma. Eu não ia dar a eles a satisfação de me ver chateada. Quarta-feira. Eu estava na farmácia trabalhando quando a Emily entrou. Claro, ela foi direto ao meu caixa com a receita dela, embora houvesse 2 outros caixas abertos. Ela queria esfregar isso na minha cara. Ela ficou lá parada enquanto eu processava a receita dela, agindo toda amigável, perguntando como eu estava, dizendo que deveríamos tomar um café qualquer hora e conversar sobre as coisas como adultas. Eu disse a ela que estava muito ocupada ultimamente e ela diz: "Ah, imagino que deva ser difícil se ajustar a ficar solteira de novo." Então ela se inclinou e sussurrou que o Brian era incrível, melhor do que ela jamais esperou, e que ela estava muito grata, que as coisas aconteceram daquele jeito. Disse que talvez se eu tivesse sido melhor em manter o interesse dele, ele não teria procurado em outro lugar. Eu entreguei a sacola da receita para ela sem dizer uma palavra. Ela saiu parecendo satisfeita consigo mesma. Naquela noite, sentei-me e realmente pensei sobre o que eu queria. Eu não queria o Brian de volta. Vê-lo no Target deixou isso bem claro. Ele era um babaca convencido que achava que tinha vencido. A Emily era uma cobra que sentia prazer em esfregar a traição dela na minha cara. Eu queria que eles se machucassem do jeito que me machucaram. E apenas terminar com o Brian não era suficiente. Eles precisavam experimentar a verdadeira traição, a verdadeira humilhação. Foi quando me lembrei do Jason, o ex da Emily, que ela havia traído várias vezes. Aquele sobre quem ela me contou durante uma de nossas conversas bêbadas de coração aberto anos atrás. Ela tinha dito que ele era chato. Que ela não conseguia evitar trair porque precisava de emoção. Que ela desejava poder ser fiel, mas simplesmente ficava entediada muito fácil. Eu o encontrei no Instagram através das fotos antigas da Emily de 2 anos atrás. Ele estava marcado em várias delas de quando estavam juntos. Parecia um cara decente. Gostava de fazer trilhas e de cerveja artesanal. Parecia bem normal. Eu mandei uma DM pra ele na sexta à noite. Me apresentei como amiga da Emily. Disse que tinha algumas perguntas sobre o relacionamento deles, se ele tivesse tempo para conversar. Ele respondeu no sábado de manhã dizendo, claro, que ficaria feliz em falar sobre a Emily, já que ela aparentemente tinha partido para destruir as amizades de outras pessoas agora. Então ele tinha visto o drama nas redes sociais. Nós nos encontramos no domingo à tarde. O Jason apareceu de moletom e jeans, exatamente como nas fotos dele. Pegamos uma mesa no fundo e eu simplesmente contei tudo para ele. Como a Emily tinha sido minha melhor amiga. Como ela tinha dormido com o Brian enquanto fingia me apoiar. A história toda. Ele nem ficou surpreso. Ele disse que esse era o comportamento clássico da Emily. Me contou como ela o traiu com o colega de trabalho dele, depois com um cara da academia dela, depois com um cara aleatório que ela conheceu num bar. Toda vez ela chorava e pedia desculpas e jurava que nunca mais aconteceria. Toda vez ele acreditava nela porque a amava e achava que ela podia mudar. Eu perguntei quando eles terminaram, e ele disse que há cerca de 9 meses. A gota d'água foi quando ele encontrou mensagens no celular dela para 3 caras diferentes, todas paquerando e inapropriadas. Ele a confrontou e ela tentou virar o jogo contra ele, dizendo que ele era chato demais e não dava atenção suficiente a ela. Então, eu fiz a pergunta importante. A Emily tinha entrado em contato com ele recentemente? Ele pegou o celular e me mostrou mensagens da última semana. A Emily tinha mandado uma mensagem para ele na terça-feira dizendo que sentia falta dele e queria colocar o papo em dia. Na quinta, ela mandou uma foto de um restaurante que eles costumavam ir, dizendo que a fez pensar nele. Na sexta, ela perguntou se ele queria tomar uns drinks alguma hora. Ele estava ignorando as mensagens dela porque não ia cair na manipulação dela de novo. Mas vendo as datas, eu